Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Eu vou aproveitar o gancho do vídeo passado e vou emendar num assunto que também tem a ver com a escola, que vocês já tinham me perguntado muito, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Se você ainda não me acompanha no Instagram, @elaeamericana_liana. Eu fiz lá no Instagram caixinha de perguntas e várias pessoas me perguntaram isso também. E aqui no YouTube também já recebi vários comentários pedindo para falar mais sobre isso, que é a questão da escola e a condição do Ed. Se você não sabe, recentemente meu filho Ed, de 11 anos, foi diagnosticado com uma doença rara, distrofia muscular face escapulo-humeral, que é uma condição de fraqueza muscular progressiva. Então, tem vários vídeos aqui no canal já falando sobre isso, sobre o diagnóstico em detalhes, como que a gente tem lidado com isso, a questão das terapias e, enfim, né? Quem quiser é só ir dar uma olhada aí nesses vídeos, tem, né, vários vídeos falando sobre isso. Porém, um assunto que eu não tinha falado ainda, que, né, tem a ver com essa condição, porque tem a ver com a vida dele, é a questão da escola. A gente mora aqui na Suíça, então o ano letivo começa no meio do ano. O Ed começou agora há pouco a sexta série, né, o sexto ano da escola primária. Ele tá com 11 anos. Muitas coisas já aconteceram na escola em relação a isso. Era muita coisa assim para responder num comentário ou num story do Instagram respondendo a uma pergunta. Então eu falei, isso, eu vou gravar um vídeo, né, falando sobre isso, explicando com calma. Primeiro porque, né, tem a ver com a vida dele, é uma coisa que eu abri aqui, então, né, natural que gerem muitas perguntas, eu não tenho problema em falar sobre isso. E segundo, eu acho que pode ajudar outras mães, né, não que tenham filhos que tenham exatamente a mesma condição com Ed, mas outras condições ou condições raras, que precise ajustar uma coisa ou outra na escola. Então, eu estruturei, organizei um pouco as ideias e vim falar sobre isso aqui. Bom, para introduzir esse assunto, eu preciso voltar um pouco no passado e voltar, acho que uns 2 anos no máximo, de que quando tinha, né, o Ed estava na escola normal, estava na quinta série, 2 anos atrás, quarta série, e estava tudo tranquilo na escola, quando começou a vir um feedback dele mesmo, de que ele sempre era o mais lento na escola, ele sempre era o último quando tinha alguma competição em esporte, na escola, quando tinha gincana na escola, né, participar de pular, quem pula mais longe, quem corre mais rápido, né? Quem faz as coisas é sempre, né, competição, essas questões de competição, ele sempre estava tirando em último lugar e ele ficava triste por isso. Nessa época, a gente não tinha nenhum indício de que havia, né, nenhuma doença, nenhuma condição, muito menos uma condição rara. A gente não fazia a menor ideia, nunca tinha ouvido falar dessa condição. Então, para mim, assim, ele só não era quando ele me falava isso, né, o que passava na minha cabeça era o que ele não era a pessoa mais esportiva do mundo, né? Embora ele gostasse muito de jogar futebol, gostasse muito de fazer atividades físicas, de se movimentar, ele não era muito rápido e tudo bem, né? Alguma criança tinha que ser o último lugar. Se fosse meu filho, tudo bem, ele não precisava ser o primeiro, não precisava ser o melhor. Então, assim, nessa época eu falava pra ele, né, tentava mostrar que tudo bem, né, pelo menos ele estava fazendo o que ele gostava de participar, ele estava participando e tudo mais. Então, assim, não fazia ideia de que se tratava de uma condição rara. Porém, sim, já era a doença falando, já era essa condição rara falando, porque essa condição rara, a principal característica é a fraqueza dos músculos da face, ombro e braços, porém não só, né? Então ela pode afetar o corpo inteiro. E sim, o Ed tem um pouco de fraqueza nas pernas, ele não corre tão rápido, ele corre, anda normal, mas não é tão rápido, né? Se falar, Ed, anda rápido, o mais rápido que ele andar não vai ser o mais rápido que eu posso andar, ou que uma criança sem essa condição rara vá andar. Então, sim, ele tem um pouco mais lentidão nas pernas também, e já era a doença falando, até então não fazia a menor ideia. Então tá, então, né, estávamos nesse ponto aí, quando, né, a gente foi na neurologista, já falei também sobre isso aqui, por que que eu procurei a neurologista, como que foi a primeira consulta, por que que foi a primeira consulta, não teve nada a ver com essa questão do esporte,
Mas, né, daí a gente associou as coisas, juntamos, né, o quebra-cabeça, as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, as coisas começaram a fazer sentido. Depois que a gente teve o diagnóstico, porém, na primeira consulta, né, quando a gente foi lá para ver a questão do sorriso assimétrico do Ed, a questão dos braços e tal, as neurologistas, né, que atenderam a gente, a neurologista que passou a ser a médica do Ed, acompanhando o caso do Ed, elas já desconfiaram dessa doença. Foi quando, né, na primeira consulta a gente já fez o teste genético, o resultado só veio depois de alguns meses, mas na primeira consulta elas já estavam desconfiadas dessa condição e começaram a fazer perguntas, né? Como que você é no esporte? Como que você é nisso? Como que você é naquilo? Então, aí foi que a gente respondeu, né? Sim, ele é um pouco mais lento e tal. E daí elas falaram, não é justo, né? Que você tenha que fazer o esporte, tenha que ser submetido às competições da mesma maneira que todas as outras crianças que não têm que não têm essa condição ou nenhuma condição de fraqueza muscular, então não é justo. Então, para isso, a gente vai lhe dar um atestado. Na primeira consulta, a gente saiu de lá com um atestado médico dizendo que o Ed não era mais para receber nota na modalidade esporte, na disciplina de esporte na escola, mas que era importante ele fazer o esporte para integração, para participar, né? Não era para excluir ele e não era para ele não fazer mais esporte, era para ele fazer, só não precisava ser avaliado por isso, né? Porque, enfim, não era justo. Porque quando você pergunta pro Ed se ele gosta de fazer esporte e tudo, ele ama. Ele adora fazer esporte, né? Ele não é tão rápido, não é um esportista, um atleta, mas ele ama se movimentar, ama pular, ama tudo de esporte. Então, assim, se fosse uma criança, né, que não gostasse, né, e não curtisse fazer esporte, que não, né, quisesse, desse trabalho para ir para a aula de esporte e tudo, então ele provavelmente seria dispensado da aula de esporte. Mas como ele gosta, ele é incentivado a continuar fazendo esporte para integração, porém a escola não pode mais dar nota para o Ed. Então, quando ele estava na quinta série, eu mandei, né, esse atestado para a escola, né, a escola mandou para o professor de esporte e tudo, e ele passou a não receber mais nota para a disciplina de esporte, mas continuou a fazer normalmente, né? Então, assim, quando tinha alguma competição e tudo, ele, né, fazia e tudo, mas não recebia nota. Tem uma modalidade de esporte que é segurar em argolas, né? Segurar em argolas ou fazer escalada sem estar sendo segurado por uma corda. Isso ele não deve fazer, porque se ele tá nessa posição e ele cair, né, de costas, bater a escápula no chão, pode ser, né, pode ser bem desastroso, pode ser perigoso, então ele não deve fazer esse tipo de esporte. Isso também está escrito no atestado do Ed, mandamos o atestado para a escola, então tranquilo, ele continuou na quinta série normal, indo para o esporte sem receber nota e tudo, porém, as crianças, né, os próprios amigos dele começaram a perguntar, né? Eles estavam lá sempre, né, indo para tudo junto, fazendo todas as disciplinas juntos, matemática, alemão, francês, não sei o que, e no esporte o Ed era um pouco especial ali. Então as crianças começaram a perguntar, né, e a gente tinha um acordo, né, da gente não falar, né, não precisa falar o nome da doença, não precisa dar detalhes de nada, porque senão as pessoas vão lá, né, na escola pesquisar, não sei o que, e vão ficar alarmadas, né, com a gravidade, e não precisa, a gente não precisa desse alarme, não precisa de nada disso. Então, quando as crianças perguntavam pro Ed, ele só falava, não, eu não recebo nota porque eu tenho uma condição especial e tudo bem. Mas as crianças, né, dessa idade são muito curiosas, 10, 11, 12 anos, então eles estavam fazendo muitas perguntas, estavam questionando não só o Ed, mas o professor, e estava começando a gerar um burburinho na escola, na sala dele, né, de que ele tinha isso, de que ele tinha aquilo. Então estava começando a ficar uma coisa desconfortável para o Ed. Não era uma coisa, não era bullying, né, não era nada assim agressivo, nada, era só especulação, né, era só especulação. Então, eu conversei, né, um dos assuntos que eu conversava com a médica do Ed, numa das consultas, eu falei sobre isso e ela falou, vai lá, vai você, fala você com as crianças, né, fala numa linguagem fácil, que eles entendam, vai lá, esclarece, eles vão ser
receptivos, eles vão entender, eles são amigos do seu filho, eles estão lá juntos há muitos anos, eles vão entender. E foi isso que eu fiz, né? Eu segurei firme, né? Botei meu alemão aqui no máximo, preparei uma carta, né? Porque, assim, tudo espontâneo da minha cabeça não ia funcionar. Então, preparei uma carta, escrevi tudo em alemão. Era uma carta, umas 2,5 páginas, mais ou menos. E falei com o professor, pedi, né, a autorização para ir lá. E fui lá na escola ler essa carta. E a carta, assim, o conteúdo dessa carta basicamente dizia que, né, começava na introdução, dizendo que eles estavam juntos há muito tempo, que o Ed gostava muito dessa escola, dos amigos, e que de uns tempos para cá, vocês, né, as crianças tinham percebido que ele não era mais tão rápido no esporte, né, quando estava andando, quando ia fazer alguma coisa juntos, e que o Ed tinha sido diagnosticado com uma condição rara, mas que não era que ele não gostasse mais de fazer esporte, não era que ele não queria, não era que ele queria atrapalhar o jogo de ninguém, sendo mais lento, nem nada. Ele simplesmente não conseguia, né? Assim como uma criança ou um adulto tem dificuldade de enxergar e precisa usar óculos, né? O Ed precisa simplesmente andar mais devagar. Então, se ele pedir, por favor, vamos andar mais devagar, por favor, escute o Ed, né? Ande mais devagar, acompanhe ele, não exclua o Ed, né? Coloquei até essa questão de motivar a integração e tudo, e saí de lá. E foi super positivo, né? As crianças no final fizeram perguntas, eu disse que ele estava indo para fisioterapia e tudo, não coloquei nome, né? Não dei o nome da doença nem nada. E pronto, né? E saímos de lá e terminou essa fase, né, do burburinho e tudo, acabou, ficou tudo por aí. Aí depois eu, né, conversando com o professor, a gente marcou uma reunião para eu ir lá esclarecer com o professor exatamente todas as questões, né? Só eu e o professor. Aí sim, eu dei o nome da doença, né? Eu falei, o Ed foi diagnosticado com essa condição, as características dessa condição é isso, no momento a gente tá assim, então estamos fazendo essas e essas terapias e tudo mais. Então, tá dessa maneira, né? Só para conhecimento, assim, do professor. Ele tinha algumas perguntas, né? Ele me questionou no caso do acampamento, né? Da escola, que eu falei no vídeo passado, sobre a viagem da escola, se tinha alguma restrição dele fazer isso, dele fazer aquilo. Então, esclarecemos tudo, esclareci a questão da comida, né? De como que tá a alimentação dele e tudo. E, graças a Deus, não teve nenhum problema no acampamento da escola, né? Da viagem da escola, deu tudo certo. Então, esclarecemos isso com o professor e ficou tudo certo. E aí, nessa conversa com o professor, eu falei, né? Qualquer coisa que você observar, me fale, né? Ou qualquer também novo sintoma, coisa nova que aparecer também eu vou informar, porque, enfim, a escola é o lugar que o Ed tá todos os dias, né? Grande parte do dia, então é muito importante que a gente esteja em boa sintonia, né? Em boa sincronização. Então, quando foi de uns tempos depois o professor me disse que ele, no meio da aula, ficava em pé, né? Do nada ele se levantava, ficava em pé, se esticava e tudo e tal. E parecia que ele estava incomodado com a cadeira. E a cadeira da escola do Ed é assim, para qualquer pessoa, gente, é mega desconfortável. Você não precisa ter uma condição rara para achar aquela cadeira desconfortável. Uma cadeira de madeira, o assento de madeira, o encosto de madeira. Vou tentar colocar uma foto aqui para vocês verem. E o Ed nunca tinha falado nada dessa cadeira em casa, né? Depois, quando eu conversei com o professor sobre isso, que ele falou, né, que o Ed se levantava muito durante a aula, ele só ficava em pé, né, e depois ele sentava de novo, é como se ele quisesse só se esticar. Eu, né, conversei com ele aqui em casa, perguntei tudo, e ele falou que era muito difícil para ele se encostar na cadeira da escola, porque a escápula do Ed, ela é projetada quando ele se mexe, ela se projeta para fora, então ficou esse osso da gente aqui, fica indo para fora, fica assim, né, para fora, fica uma ponta assim. Imagina você se encostar, né, com a ponta do seu osso, né, da escápula batendo na cadeira de madeira, mega desconfortável, não é? É como você tá num sofá confortável, encostado, poder encostar assim, tá confortável. Então, começou a novela da cadeira, né? Eu falei, Ed, então é mais confortável se você estiver numa cadeira, né, acolchoada, né? Por que você não falou isso antes e tal? E ele falou, não, mamãe, mas de vez em quando eu me levanto, me estico, não sei o quê. Eu falei, não, né? Vamos resolver essa questão, vamos colocar uma cadeira acolchoada, né? Comecei a conversar com a escola,
foi a diretora envolvida, foi a pedagoga, foi o professor, foi um monte de gente. Resumindo a história, eu comprei uma cadeira no IKEA e ela depois foi ressarcida, foi bem baratinha, gente, mas ela depois foi ressarcida pelo hospital. É uma cadeira acolchoada, essas cadeiras de trabalho, né, de computador. Parece a minha, que tem um pouco acolchoada, ela é alta assim. E levamos para a escola, o Ed agora tem essa cadeira, né, para ele se sentar uma cadeira mais confortável, tem um braço assim, então depois que ele recebeu essa cadeira, depois que ele tá lá sentado nessa cadeira, no lugar dele, ele se levanta bem menos, e pode se encostar mais confortavelmente. E né, fizemos a permissão da escola para ele ter essa cadeira. Teve um atestado do hospital dizendo que ele precisava de uma cadeira acolchoada. Foi tudo assim, né? Provado, né? Ter, né, um atestado médico para ele poder ter, né? Para ele ter autorização de ter essa cadeira especial na escola. Então tem também a cadeira na escola. O Ed também teve autorização também através de um atestado da médica para ele usar o elevador, porque a sala do Ed é no primeiro andar. Então, subir e descer a escada várias vezes, né? Porque eles mudam de sala às vezes para ir fazer aula de artes, que é lá embaixo. Então tem que descer 2 vezes, né? São 2 lances de escada para depois subir, e aí esquece a sandália, depois tem que voltar, não sei o quê. Era muito sobe e desce para ele. Então, ele recebeu autorização agora, porque a médica também fez um atestado para a escola, para ele poder ter autorização de usar o elevador. Na escola tem elevador, mas é só para os professores usar. Os alunos todos só usam a escada. Então, o Ed usa o elevador e ele também é autorizado a levar 1 ou 2 crianças com ele. Então, né, as crianças adoram que o Ed pode usar o elevador, pode andar de elevador e, né, vão com ele também, sempre que ele precisa usar o elevador. Mas não é sempre, né? Assim, vez ou outra ele também usa a escada, mas só quando, né, é muito sobe e desce, e aí ele vai de elevador. No final do ano passado, a pedagoga da escola, a Rael Pedagoga, que chama, a pedagoga especial da escola, começou a entrar também, né, nessas conversas, e ela disse que ia fazer em alemão chama Nachteil-Ausgleich, que é uma lista de coisas, em português traduzindo seria compensação de desvantagem. E não é uma prática, não é uma coisa só dessa escola, né? É uma coisa da Suíça inteira. Se você colocar aí em alemão, né, Nachteil-Ausgleich, cantão tal, tem nos sites dos cantões explicando que é uma compensação de desvantagem. É uma prática suíça, na verdade, muito comum, né? De crianças que têm alguma condição especial, e para elas continuarem numa escola tradicional, elas têm uma lista, assim, de pontos, né, que elas recebem, assim, como compensação de desvantagem mesmo. Ela disse que ia preparar essa lista, né, de acordo com as conversas que eu tinha tido com o professor. Ela ia fazer junto com o professor, depois a gente ia conversar. Foi assim que aconteceu, ela fez essa lista, a gente foi lá conversar, eu, né, concordei com tudo, assinei. Então, a cada 6 meses a gente tem que rever essa lista. E o que é essa compensação de desvantagem? Por exemplo, para o caso do Ed, como a gente já tinha falado, ele não recebe nota para o esporte, então tem que ter lá, nesse papel, um papel oficial da escola, lá aprovado pela diretora, de que ele não recebe nota para o esporte. Ele tem direito a usar o elevador, como eu já tinha dito. Ele tem a cadeira especial, mas isso não está escrito lá. Ele recebe mais tempo para fazer as provas, porque esse movimento também de escrever, se tiver que escrever muito, pode ser que, né, depois de algum tempo ele comece a ficar cansado e escreva mais devagar. Então não é justo, né, que uma criança que possa escrever tudo uma prova muito rápido, uma redação, né, consiga fazer a prova, sei lá, em 5 minutos, e o Ed depois de 5 minutos ainda não conseguiu terminar porque ele não escreve tão rápido e ele fica cansado de escrever. Então ele recebe, tá lá também na compensação de desvantagem, um dos pontos, ele recebe mais tempo para fazer as provas. Na aula de artes, né, tem a arte têxtil e arte técnica, que é a aula de Gestalten, que se chama em alemão. Ele não recebe mais nota na aula de artes, e ele recebe sempre um Muster, como fala? Uma tarefa menor, né? Se eles têm que costurar, sei lá, alguma coisa, um tamanho de, sei lá, uma bola desse tamanho. Se eles têm que costurar, então o Ed vai receber uma tarefa menor, uma bola menor para ele costurar. Porque qualquer movimento repetitivo que exija
movimento dos músculos repetitivo, ele vai cansar e ele vai demorar. Ele vai fazer, mas ele vai levar mais tempo para fazer. Então, recebe, né, sempre uma tarefa menor, né? Ou então, se recebe do mesmo tamanho, a professora ajuda também, né? Ela faz uma parte já está começada, ele só tem que terminar. Então, assim, ele continua fazendo aula de arte, ele não gosta muito de arte, mas ele continua indo. Tá lá também essa questão da disciplina artes nessa compensação de desvantagem. E eu acho que é só. Tem mais alguma coisa? Ah, sim, ele recebe mais tempo para lanchar, né? Na pausa, na verdade, assim, oficialmente na pausa, né? No intervalo, né? Que eles têm, é só 15 minutos, é muito pouco. Então, assim, os professores, às vezes, né, na aula mesmo, eles já liberam um pouco antes e tal, e o Ed, ele pode começar a comer antes, né, porque eles sempre levam um lanche. Aí, o que que acontece, né, as crianças comem bem rápido, assim, quando estão colocando o sapato, comem um biscoito, um sanduíche, uma coisa bem rápida, e quando começa a pausa, eles já saem, já vão jogar bola. Então, o Ed, ele pode começar a comer antes ou ele pode começar a aula depois da pausa ainda comendo, né? Para ele também poder ir jogar bola, para ele também poder participar das pausas e tudo e não ficar o tempo inteiro da pausa comendo, né? Porque ele precisa de mais tempo para mastigar. Então, eu acho que são essas compensações de vantagem. Então, né, a pedagoga colocou tudo lá no papel, toda a lista lá da compensação de desvantagem, mandamos para diretora, né, com o papel do diagnóstico do Ed, foi assinado. E isso tem que ser revisto a cada 6 meses, né? Porque pode ser que um sintoma desapareça ou apareça um novo, então a gente tem que sempre avaliar, né, se continua a mesma coisa da lista ou se precisa tirar ou colocar alguma coisa nova. Então, isso é uma prática super normal aqui na Suíça, né? Esse papel da compensação de desvantagem, eu não tinha ideia também, não sabia nada sobre isso, foi experiência que eu aprendi, assim, na prática mesmo, mas depois que eu fui pesquisar mesmo, tem vários lugares. Eu li na página do Cantão Zurique, tem falando bastante sobre isso, tem até vídeos informativos de crianças, né, que têm alguma condição especial, seja autismo, né, seja intelectual, seja motora, seja qualquer coisa, para continuar a integração da criança numa escola tradicional, precisa só ajustar algumas coisas nesse papel oficial de compensação de desvantagem e a criança continua na escola normalmente. Então, foi isso que a gente fez também. Então, assim, gente, com bastante conversa, né, com bastante paciência também, entendimento, disposição a ajudar, né, a trabalhar em conjunto, a gente tem que estar muito, assim, aberto e disposto a aprender, entender, né, porque, além de tudo, a gente está na Suíça, é um país que tem, né, condições que eu não conheço, estou conhecendo agora na prática em relação a essa condição rara, né, acho que muitos de vocês também que moram em qualquer lugar do mundo também não conheçam, talvez seja também parecido em algum país. Se for, coloquem aí nos comentários para a gente também aprender em relação a isso. E é isso, assim, que eu posso falar da experiência na escola. Por enquanto, né, assim, foi positivo, né? O Ed gosta muito dessa escola, então foi muito importante, assim, a gente ter a oportunidade de conseguir ajustar algumas coisas, né, para continuar sendo a experiência da escola, né, sempre prazerosa e que ele goste, né, que ele não fique de repente com raiva da escola ou triste porque não consegue fazer algumas coisas igual às outras crianças. Então, tem funcionado, né, tem funcionado pra gente, mas assim, muita conversa, muita paciência, muitas horas gastas, conversando com o pedagogo, com o professor, com a equipe médica também. Então, é isso, gente. É isso que eu tenho para dizer da nossa experiência, tá certo? Então, se tiverem ainda mais alguma pergunta, podem colocar aí nos comentários, tá certo? Continuo agradecendo as orações de vocês, os comentários e a força de todos vocês acompanhando aqui e lá no Instagram, tá bom? Se quiserem acompanhar o Ed no Instagram, ele também tá lá no Instagram, @juntoscomed, tá certo? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!